Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quarta-feira, dia 23 de outubro, o evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 12, versos do 39 ao 48. No evangelho de ontem, Jesus falava sobre a necessidade de estar vigilante, com os rins cingidos e a lâmpada acesa. Hoje, Jesus vem dizer que é ainda mais necessário, porque não se sabe o dia e nem a hora que Jesus voltará. Veja o que diz o evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então, ele está dizendo que se nós soubéssemos a hora que o ladrão poderia atacar a nossa casa, nós não deixaríamos que fosse arrombada a nossa casa. Aí ele vai dizer: Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperais, né? Menos o esperardes. Então, infelizmente, as pessoas estão até querendo saber o dia e a hora que Jesus vai voltar, né? Tem pessoas, principalmente no mundo protestante que vai instituir, né, datas da possível volta de Cristo e vão até organizar supostas sequências de eventos para dizer o dia em que Jesus voltará, ou aproximadamente o dia em que ele vai voltar. Só que Jesus é muito claro. Ele diz: Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar. É Jesus que está dizendo: vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Então aqui Jesus está falando que quando ele for embora, né, na sua ascensão, ele vai deixar alguém responsável pela igreja. E aqui nós podemos ver nitidamente que é a pessoa de Pedro. Porém, Jesus vai dizer: olha, mas ficai atento. Ficai atento, porque ele diz: veja, feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Então aqui nós podemos ver que ele fala do bispado, né, onde Pedro é bispo da igreja e cabeça do colégio apostólico, mas também ele expande, né, a necessidade desse patrão, ou melhor, desse empregado, estar de acordo com a vontade do Pai, né, quando ele voltar. E ele continua: Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. É aquela história que Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco também será cobrado. E aqui São Lucas apresenta de uma forma um pouco diferente. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, meus amados irmãos, o que é que Jesus quer nos contar nesse evangelho de hoje? Primeiro, a necessidade de estarmos vigilantes. Segundo, que nós nem ninguém sabe qual o dia e a hora, ou nem mesmo a aproximação do dia em que o Senhor voltará, porque ele virá como um ladrão, né, que arromba uma casa sem que ninguém espere. E assim, no dia que nós menos esperarmos, ele chegará. E ele diz que deixará empregados cuidando da administração dos seus bens. Mas se esses empregados agirem de forma incoerente, eles serão destituídos dos seus cargos. E outro ocupará o seu lugar. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça
de ocuparmos o nosso lugar. E aqui eu falo de maneira geral dentro da igreja, para todos, para o clero, para os leigos, para todos. Que nós possamos pedir a graça ao Senhor de ocuparmos o nosso lugar e de sermos empregados que corresponda àquilo que o Senhor espera de nós e nos dá a graça de assim fazê-lo. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de quando Ele voltar, nós possamos estar de pé, esperando o Senhor que volta. Amém.